O café da manhã, para mim, é a refeição mais legal, é a minha preferida. É a sua também? E é justamente nela que eu percebo os maiores erros com relação às escolhas alimentares. E a partir disso, eu me questiono e quero questionar você também sobre um aspecto. Você gosta do café da manhã pelos alimentos que você consome habitualmente nessa refeição? Ou você gosta simplesmente de acordar e comer, não importa o que seja? Eu suspeito que seja pelos alimentos e não pela refeição em si. Por quê? Esses alimentos que entram na maioria da mesa das pessoas são carboidratos refinados, açúcar, gordura ruim, pouquíssima proteína. E aí esses alimentos são palatáveis, são gostosos. E talvez por isso você goste do café da manhã. No vídeo de hoje, você vai descobrir 5 piores combinações para o café da manhã e como melhorar essa refeição buscando o resultado que você quer, seja emagrecimento, ganho de massa muscular ou melhora do quadro de saúde. Só que antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, para que você fique por dentro dos vídeos que entram semanalmente sobre emagrecimento, saúde, nutrição de maneira geral, ganho de massa muscular. Eu sou a Carol, a sua Nutri. A justificativa para o café da manhã à base de ultraprocessados ser gatilho para se comer mais durante o dia pode estar relacionada a dois aspectos. O primeiro, esses alimentos são pobres em proteína, logo não geram nenhum tipo de saciedade, então você não vai sentir saciado. E o segundo ponto, para justificar esse comportamento, seria porque a pessoa já não tem bons hábitos alimentares mesmo. E aí, para ela, toda a refeição ela vai ter esse erro na qualidade dos alimentos. A partir de agora, você vai descobrir quais são essas 5 piores combinações para o café da manhã. E eu quero sugerir para você uma interação comigo aqui no vídeo, uma brincadeira, mas é para você também ter noção do quanto esse vídeo vai fazer sentido para você com relação às suas escolhas. Para cada alimento que eu falar, né, dessas combinações, eu quero que você pontue. Então, se eu falar X alimento e você consome esse alimento, eu quero que você coloque o número 1. E assim por diante. Quanto mais pontuação você tiver, mais você vai entender que você precisa melhorar a sua alimentação. E aí no final eu quero que você conte nos comentários quantos pontos você fez. E lógico, deixar a sua dúvida para que eu consiga te ajudar, para você começar a transformar sua relação com a comida, com os alimentos e de fato melhorar o teu corpo, o teu emagrecimento e o teu quadro de saúde. A primeira combinação é o pãozinho com margarina e café com açúcar. Então, pão vale 1 ponto, margarina vale outro ponto, o café vale 1 ponto e o açúcar vale 1 ponto. Então, nessa refeição, você pode pontuar de 0 a 4 pontos. Bom, essa combinação de pãozinho com margarina, café e açúcar é bem típica aqui de São Paulo, né? Então, é uma refeição que você vai ver muita gente realizando em padarias, por exemplo. Em casa também, a gente sabe. Mas é uma das piores combinações. Pode ser gostoso, pode ser saboroso, pode ser delicioso, mas é zero nutritivo. Zero nutritivo. Zero nutritivo. Por quê? A margarina é uma gordura péssima. Péssima. Deu para entender que ela é péssima? Ela é muito ruim, é uma gordura extremamente ultraprocessada e ela tem relação direta com doenças cardiovasculares. Então não faz sentido mais em 2022, prestes a 2023, usar margarina ainda. Tá. O pão, coitado, é o menos ofensivo aqui, porque ele combinado com outros alimentos saudáveis, ele não é um problema. Não é um problema. A questão tá na margarina e nesse café ainda adoçado. Eu também não perdoo quem ainda adoça café nessa época da vida. Não, não dá. Ah, Carol, mas é só um pouquinho de café o açúcar no café. Tá, você tá falando em um dia, você tá se vendo apenas em um momento do seu dia e durante a semana toda, durante o mês todo. Você já teve a ideia de quanto de açúcar você come num simples cafezinho? E aí você fica gastando ficha à toa, em vez de abocanhar um brigadeiro, que aí faz mais sentido, do que ficar adoçando um cafezinho. Então, é uma das piores combinações que tem, porque não tem proteína, não tem vitamina, não tem mineral, não tem fibra, a gente não tem nada.
Nada, é só gordura, é só açúcar, é só gordura, é só açúcar. Então, faça aí as suas pontuações e depois, quando eu terminar as 5 combinações, eu quero que você coloque aqui nos comentários quanto que você fez. A segunda combinação é o famoso misto quente. Então, um pão de forma branco, tradicional, aquele fofinho, macio, com presunto e queijo. Então, aqui o pão vale 1 ponto, presunto 1 ponto e o queijo 1 ponto. Vamos começar por onde? Pelos embutidos. Presunto, peito de peru, salame e mortadela não são fontes de proteína. Eles até têm proteína, mas não dá nem para considerar, porque é pouca quantidade de proteína dentro daquele alimento e tem tanta caquinha dentro que, enfim, não dá nem para compensar, não compensa, não adianta. Então, um pouquinho de proteína que tem ali não vai fazer diferença nenhuma. E por ter outros aditivos químicos, bastante sódio, nitrato, nitrito, compromete demais o quadro de saúde, é a base de gorduras ruins, não faz sentido, não combina com o quadro de saúde bom, não vai combinar com o teu emagrecimento. E é claro que essas combinações eu estou falando para quem tem o consumo frequente. Eventualmente colocar um presunto, tudo bem, mas tem gente que come isso todos os dias e mais de uma vez por dia. Pode acreditar que tem. Então é isso, esses embutidos não podem valer como proteína, não devem valer como proteína, porque de fato não são, tá? Não vão fazer nenhum benefício relacionado à proteína, esses alimentos vão exercer no nosso corpo. O pão refinado, macio, gostosinho e tal, é a base de farinha branca, bastante açúcar, gordura, é o pão mais ultraprocessado que você pode consumir, é esse tipo de pãozinho. Então, já fica aí esse alerta. O queijo é o que mais salva. Aqui, claro, a maioria usa-se queijo mais processado, então um queijo prato, até a própria mussarela. Ainda assim, eu vejo que é um dos que ainda dá pra gente manter, mas com a combinação do presunto e do pão. E às vezes coloca ainda bastante margarina para ficar mais molhadinho, mais torradinho. E aí você piora mais ainda o quadro da refeição. E aí realmente fica 100% à base de carboidrato, péssimo proteína, bastante sódio, bastante conservante, bastante substâncias que vão te deixar mais inchado, com retenção de líquido, com distensão abdominal, pode impactar no quadro do seu intestino, no funcionamento dele, e também não vai gerar tanta saciedade ao longo do dia. Terceira combinação, biscoito de água e sal, ou bolacha de água e sal. Biscoito de água e sal com margarina. Minha Nossa Senhora. Eu também ainda não consigo ainda entender as pessoas que consomem bolacha de água e sal em praticamente 2023. Mas ok, ela não é a base de água e sal, né? Ela é a base de farinha refinada, bastante gordura e açúcar. Ah, mas ela é salgada. Indústria, tá? Indústria. Eles colocam açúcar, mas o alimento é salgado. Exatamente. E ela é crocante, ou seja, esse croque-croque dela faz com que você coma muito mais, porque o crocante atiça o nosso comer mais emocional. E muito comum as pessoas trocarem a bolachinha de água e sal, porque eu tô saudável, vou comer mais leve, troca o pão e come a bolachinha. Pior troca que você pode fazer, pior troca, fica com o teu pão. Certo? Então, esse biscoito não tem nada de valor nutricional, zero valor nutricional. Eu falo que tem só em um momento que eu libero biscoito de água e sal, é quando a pessoa tá no quadro de virose, tá no quadro de diarreia, assim, extremo. E esse alimento prende o intestino, óbvio, né? É tudo à base de farinha e tal. Então, nesse sentido, eu até libero a bolachinha, mas até um determinado momento, depois que esse intestino começa a voltar a ficar melhor, tira esse biscoito, porque ele não, gente, ele não agrega nada. E muito pelo contrário, né? Ele não agrega e pode piorar o teu quadro de saúde, sim, pode comprometer o teu processo de emagrecimento, vai comprometer o teu corpo de maneira geral. A margarina eu já falei, né? Então, sem novidade, mas ela é uma gordura muito ruim, não vale a pena colocá-la. A manteiga é bem melhor, porque é uma gordura natural. É creme de leite batido. Tem gordura saturada também, mas é uma gordura natural. Não houve processamento, não houve intervenção de nada. Então, precisa ter cautela? Precisa ter cautela no consumo. Não é para comer margarina, manteiga com biscoito, jamais. Ou essa manteiga com pão, né? Essa proporção é sempre manteiga muito menor, muito menor. Mas ela é sim muito melhor do que margarina.
A quarta combinação, iogurte pronto, aqueles pronto para beber com cereal matinal. E aí aqui o iogurte vale um ponto, o cereal matinal vale outro ponto. Iogurtes são saudáveis, mas não esses prontos para beber. Esses são extremamente ricos em açúcar. A base de morango não são a base de morango, porque não tem morango ali dentro. Muitas vezes é corante, essência, é só saborizante. Então não tem a própria fruta lá dentro. Além de tudo, pode ter açúcar e vários outros tipos de açúcar, porque a indústria tem isso, esses ultraprocessados, eles carregam vários nomes dos mesmos produtos em nomes diferentes, para que você, né, enfim, você que não conhece, você não identifica e acha que tá tudo bem, mas não, muitos têm xarope de glicose, muitos têm amido modificado, além do próprio açúcar, açúcar invertido. Então não é um iogurte saudável, não é um iogurte que vai agregar qualidade nutricional para a sua dieta. O cereal matinal, ele também é à base de milho, bastante açúcar. Várias marcas, eu até anotei, tem várias marcas que tem xarope de milho. Então, além do próprio açúcar, tem o xarope de milho, que ele é riquíssimo em frutose, que é uma frutose ultraprocessada, que tem relação direta com gordura no fígado, com resistência à insulina, aumento do colesterol. E aí, uma porção de 30 gramas desse cereal matinal equivale mais ou menos a 50 gramas de um pãozinho, que é um tamanho padrão de pão francês. E quem come 30 gramas desse cereal? Quase ninguém, porque não é uma quantidade considerável. E aí muita gente extrapola essas 30 gramas, ou seja, tá consumindo praticamente açúcar nessa refeição, desse iogurte batido com o cereal matinal. Então, não faz sentido essa refeição, repito, visando qualidade de vida, saúde, emagrecimento, ganho de massa muscular. São alimentos que não vão agregar nenhum tipo de micronutrientes e zero fibra. E proteína também baixíssimo, porque esse iogurte, a proporção de açúcar é muito maior, é o triplo com relação à proteína. E o quinto, né, a quinta combinação, bolo simples com suco de laranja. Isso aqui até pode parecer, nossa, eu não acredito que isso não é saudável, mas não é, não é. O bolo simples, mesmo esse bolo de vó, que a gente brinca, né? Bolo de fubá, bolo de laranja. A maioria das receitas é à base de farinha de trigo, margarina, óleo de soja e muito açúcar. Então, não são bolos que são equilibrados em questão dos macronutrientes e micronutrientes. Bastante carboidrato, bastante açúcar e gorduras ruins. Junto com o suco de laranja, que é um puro carboidrato, é uma carbolândia sem fim e doce. Então, a tendência é ter o intestino ficar mais irritado com esse tanto de frutose que está entrando, com esse tanto de açúcar. Então, você pode ter um quadro mais de fezes mais amolecidas. Com certeza, você vai ter mais fome na refeição seguinte. Você pode ter o looping de ter mais vontade de comer doce quando você tem esse padrão de refeição no café da manhã, porque foi uma refeição totalmente doce. E aí o seu corpo vai entrar na recompensa o tempo inteiro. Ah, eu quero aquilo, e aí você vai ter mais vontade ao longo do dia de comer um docinho, tá? Eu sempre falo, suco de laranja, sucos de fruta, né? Mais especificamente a laranja, que é o que mais se consome, vai ter muita fruta lá dentro. Para se fazer um suco de laranja, você vai 3, 4 laranjas. Você comeria 3, 4 laranjas? Provavelmente não, mas facilmente beberia isso. E aí que tá o perigo. Muita frutose vai levar ao ganho de peso, mesmo a de fruta natural. Nesse contexto que eu tô colocando, por favor, entenda. Esse suco de laranja dentro desse contexto do bolo, ou até mesmo naquele contexto do misto, vai ser um problema. Não, né? Então é todo um contexto que faz com que as coisas desandem e vá para um caminho diferente. Isoladamente, dependendo do alimento, não vai causar nenhum problema. Repito, na nutrição é sempre todo um contexto que a gente precisa analisar sobre um alimento fazer mal ou não. O que eu também estou falando aqui nesse vídeo é que tem alimentos que são ruins, sozinhos ou combinados, né? Combinados eles vão potencializar, mas eles sozinhos, todos esses alimentos que eu falei, sozinhos, eles não vão ser bacanas. Então vale a pena fazer a troca, porque eu vou falar disso a partir de agora. Essas 5 combinações, elas são 100% carboidrato, bastante gordura ruim e muito pouquinho proteína. E é por isso que você não fica saciado. E é por isso que te leva a comer mais ao longo do dia. E talvez seja por isso que você tá num quadro de excesso de peso e até mesmo obesidade.
Quantos pontos você fez? Você fez essa continha comigo? Então deixa aqui nos comentários, porque a partir de agora a gente vai começar, você vai descobrir como melhorar essa refeição. Se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns, porque quer dizer que você está super interessado em entender e a melhorar a sua alimentação. Então, já curte esse vídeo, já compartilha. Se você não se inscreveu no canal, aproveita essa oportunidade e já se inscreve, porque toda semana sai vídeo novo com relação ao emagrecimento, qualidade de vida, longevidade, ganho de massa muscular, manutenção de saúde. Então vale a pena acompanhar um canal para que você sempre descubra e aprenda como deve ser uma alimentação saudável, como ela é prática e como ela pode ser incrível. Vamos começar a essas mudanças. Então comece escolhendo a proteína. Então inclua boas fontes de proteína como ovos, frango, atum, iogurte natural, iogurte aquele bem natural com 2 ingredientes, queijo branco, ricota, tofu, hummus, são ótimas fontes de proteína. Depois parte para os carboidratos. Então, um pão 100% integral, pode ser feito nessas padarias artesanais de fermentação natural, é perfeito. Mas também existem boas marcas de pães 100% integrais no mercado, então vale a pena sim olhar o rótulo, ler a lista dos ingredientes. Sempre você pode escolher uma fruta para ser sua fonte de carboidrato. Então, não dá para comer muitas vezes, se você quer emagrecer, fruta com pão ou fruta. Então, a fruta deve ser sua fonte de carboidrato. A gente nunca pode esquecer que fruta é açúcar, é uma frutose. E ela vai sim entrar na nossa continha de carboidratos. E é super saudável comer fruta pelo café da manhã, no café da manhã. Um carboidrato muito legal para você escolher é a aveia. E aí, se você quer emagrecer, eu sugiro que você use o farelo de aveia. Se você está no processo de hipertrofia, você pode usar aveia em flocos. Se você quer tratar colesterol, glicemia, também o farelo de aveia é mais indicado. Mas ele também é uma ótima fonte de carboidrato. Você pode fazer panqueca, você pode fazer mingau, você pode fazer bolo. Então, um carboidrato bem interessante. Sempre preferir a fruta ao invés do suco. Então, quando a fruta for o teu carboidrato da refeição, então eu sempre oriento que seja consumida a fruta na forma in natura e não na forma de suco. E aí, nessa fruta, sempre acrescentar sementes. Então, linhaça, chia, abóbora, girassol, sementes de gergelim. São gorduras boas, fontes de fibras e de micronutrientes. Então, tem muito vitaminas e minerais, então ajuda também a deixar a fruta mais completa. E detalhe, pegar a fruta e comer com essas sementes, ou até mesmo somar com o iogurte, fica uma refeição extremamente completa e gera muito saciedade, muito mesmo, porque controla a nossa glicemia, fazendo com que a gente não tenha picos de fome. Aí um detalhe importante, que para hipertrofia, o suco de fruta já pode fazer sentido. Então, para emagrecer o suco, não, mas para ganhar massa muscular, suco de fruta, ele pode ser colocado sim, suco sempre natural, sem açúcar. Aí, sobre os bolos simples, é só adaptar a receita tradicional para versões mais saudáveis. Tá caindo uma baita chuva. E daí você então faz um bolo de banana, um bolo de maçã e aí usa um farelo de aveia. No lugar do óleo vegetal, você pode usar um óleo de coco, ou até mesmo não usar gordura, porque eu faço vários bolos que eu não coloco nenhum tipo de gordura. Usa farinha de aveia, usa o farelo de aveia, usa farinha de castanha, farinha de coco, funciona muito bem. O bolo fica gostoso tanto quanto. Óbvio, com uma textura talvez diferente, mas ainda assim ficam bolos deliciosos e vale super a pena fazer essa troca. Porque você vai consumir bolo do mesmo jeito, só que agregando valor nutricional para sua dieta. E aí vamos voltar para aquelas combinações para você começar a melhorar aqueles pontinhos que você fez, certo? Então, primeiro, você pode manter o pão francês sem problema nenhum. O que eu vou sugerir é que você tente trocar o pão por uma versão 100% integral. Ah, mas não dá. Então mantenha o seu pão francês sem problema nenhum. Tira essa margarina, pelo amor de santo Deus, e coloca, por exemplo, creme de ricota light, ovos e até mesmo a manteiga. Faz muito mais sentido, vai agregar muito mais benefício do que a margarina. O segundo, o misto, né? Então,
usar um pão 100% integral. E aí você faz com queijo branco. Fica um misto de queijo ali, né? Fica bem gostoso e também muito mais nutritivo. O terceiro, trocar a bolacha de água e sal, né, por bolachinha de arroz com ovos mexidos. Ah, mas a bolacha parece isopor. Tá bom, então melhora o que você vai comer com ela. Então faz um ovinho gostoso, um ovo mexido. Para quem é vegano com hummus fica uma delícia. Mas vale a pena a troca, porque a bolacha de arroz ela é bem natural, é só feito de arroz, não tem aditivo químico nenhum. É carboidrato do mesmo jeito. A ideia aqui não é tirar nada, é dar qualidade. Então você vai tirar a bolacha de água e sal e colocar um outro carboidrato mais saudável. Aí pensando no croque-croque, eu coloquei a bolachinha de arroz. A quarta combinação seria lá do cereal matinal com iogurte. Então você troca o iogurte com açúcar e coloca o iogurte na versão natural, sem adição de nada, e frutas e sementes. Fica um bolzinho bem interessante, como eu já falei lá, que essa combinação dá muito mais saciedade. E o quinto seria mesmo esses bolos adaptados, então bolo de banana, bolo de maçã, à base de farinhas integrais, de farinha de castanha, e acompanha com ovinho mexido, ovo cozido, omelete, não importa a forma do ovo, para você ter ali carboidrato e proteína. E essas melhorias, fez sentido para você? Você conseguiu identificar como melhorar essas 5 piores combinações? Ah, Carol, e para beber, né? O que eu posso acompanhar? Você pode um café sem adoçar, chá sem adoçar. Em alguns objetivos cabe um leite vegetal à base de castanha. Eu particularmente acho ainda um leite com custo alto. Muita gente ainda não pode arcar com esses leites. E sinceramente, eu acho que não faz falta. Se você pode comer as castanhas, aí eu sou muito mais a favor de comer as castanhas do que ficar tomando leite delas, porque mastigar é importante para a saciedade. E eu sempre levo muito isso em consideração. Mas poderia usar esses leites vegetais, também não pode ter açúcar. E também, por que não vamos gerar terrorismo, usar um leite de vaca numa quantidade moderada, de baixa moderada, um leite de vaca natural, sem aditivo químico, leites frescos. Existem marcas que não tem nenhum tipo de aditivo químico, são normalmente aqueles refrigerados. E você pode consumir, você pode pôr cacau nesse leite, fica uma delícia, parece aquele achocolatado. Ah, quase falei o nome. E aí você bota um pouco de adoçante, bate, isso fica maravilhoso, fica sensacional. Mas essas bebidas podem acompanhar essas refeições ou não, também vai depender do seu gosto. Deu para perceber como é simples e prático ser saudável? Que não precisa complicar, que ainda assim, dando qualidade, dando valor nutricional, você ainda consegue ser prático nessas combinações do café da manhã. Então coloca um olhar de mais carinho, de mais atenção, de autocuidado agora nessa refeição, combinado? E a partir desses ensinamentos eu quero saber, conseguir despertar em você uma vontade de melhorar seus hábitos alimentares, principalmente pensando no seu café da manhã? Me conta aqui nos comentários. E eu fico por aqui, eu agradeço muito a sua atenção até o final do vídeo. Vou reforçar o pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Curte, compartilha no grupo dos amigos, da família, para que mais pessoas consigam melhorar a qualidade e os alimentos do café da manhã. E se você tiver sugestão de tema, deixa aqui nos comentários também, porque a gente vai sempre olhar com muito carinho e produzir esse conteúdo para você. Eu fico por aqui, um beijo e eu vejo você no próximo vídeo.